site CISO Advisor. Primeiramente, eu queria agradecer a presença das senhoras e senhores aqui neste evento e também aqueles que nos assistem pelo canal no YouTube da GC Security. Essa mesa redonda é uma parceria entre a GC Security e o site CISO Advisor. Hoje nós temos uma mesa aqui de profissionais de segurança de renome. Eu queria começar apresentando aqui pela ordem o Marcelo Papavero, que é gerente de segurança da Autoridade Portuária de Santos, o Richard Pandolfi, que é CISO do escritório Matos Filho, o Paulo Baldin, que é CISO e DPO do Starbank, o Samuel Pires, que é hacker ético e coordenador técnico da GC Security, o Rodrigo Gava, que é diretor de operações da GC Security, e o Longinos Timochenko, que é CISO da Kabum. Eu queria agradecer a participação de todos aqui, e para a gente, eu tenho certeza que nós teremos aqui um debate muito frutífero de alto nível. Eu queria chamar aqui para fazer uma apresentação dos temas que a gente vai tratar, o Pedro Silveira, que é diretor de marketing da GC Security. Obrigado, Tadeu. Bom dia a todos, obrigado aos painelistas aí pela apresentação, pela presença. E a gente vai introduzir o tema, né, aqui do painel de debates dessa manhã, falando um pouco sobre o que é essa tempestade perfeita de cibersegurança, né? O que a gente está vendo no dia a dia da operação de segurança dos nossos clientes. E, para sumarizar o assunto, essa tempestade perfeita está resumida em 3 pontos principais, né? O primeiro ponto é que os criminosos, os cybercriminosos, estão cada vez mais sofisticados e criativos, e isso é uma culpa nossa, né? Como profissionais de segurança, nas estratégias que a gente adota, que estão também cada vez mais sofisticadas, nas tecnologias que a gente utiliza. Então, se a gente olha aqui, né, para o mapa de tecnologia em cyber, acho que boa parte de vocês conhecem esse mapa, é um sem fim, é um oceano de soluções tecnológicas, de estratégias de proteção de negócio e de melhores práticas que empurram os atacantes também para um novo foco, né? E esse foco está nas pessoas, né? Hoje a gente escuta repetir cada vez mais que o elo mais fraco da cadeia de cibersegurança são as pessoas, e essa é uma fronteira que a gente tem que desbravar e entender como corrigir esse elo mais fraco, como corrigir um simples clique, uma simples ação que pode invalidar toda a nossa estratégia de segurança, todo o investimento de segurança que a gente faz nas tecnologias de proteção. Tá? Esse é o primeiro ponto da tempestade perfeita. O segundo ponto da tempestade perfeita é que a gente vem enxergando cada vez mais o uso de deepfake em golpes, em tentativas de ataque, em fraudes. O deepfake está se popularizando porque a tecnologia para a criação dos vídeos falsos, e não só vídeos, mas dos áudios também, que impersonam pessoas, está cada vez mais barata e cada vez mais real, né? A gente está vendo que é praticamente impossível hoje em dia você identificar, distinguir sem uma análise forense, sem uma análise quadro a quadro, um vídeo real de um vídeo falso. Isso cria um sem número de novos exploits, né, novas maneiras de se explorar esse tipo de falha. Então a gente está vendo bypass de biometria, né, em apps financeiros, por exemplo. A gente está vendo roubo de identidade de C-levels, né, que aí são utilizados em spear phishing, em fraudes, que às vezes chegam a centenas de milhares de dólares de prejuízo quando você autoriza, por exemplo, uma operação financeira, impersonando um CFO. Né? Mas também
a presença ao vivo, né, ou impersonation ao vivo em chamadas de vídeo. A gente também vê em grupos de fraudadores aí, o Avatarify Python, que é o componente que tá destacado nessa lista. Ele é um componente de geração de vídeos usado para você fazer impersonação ao vivo em chamadas, e basta uma busca no YouTube para a gente conseguir encontrar guias muito bem explicados para usar a tecnologia. Então, a questão de você ter fraudes, ter spear phishing e ter ataques cibernéticos com o uso de voz e com o uso de imagens digitalmente criadas é um baita desafio para a gente, que a gente também vai ver como resolver aqui, mas que está muito ligado às pessoas, né? E aí o último ponto é o risco residual. A gente vê que grande parte das empresas estão deixando de ter 100% de sucesso em corrigir suas vulnerabilidades, né? Muitas empresas não conseguem corrigir as vulnerabilidades porque é um volume de issues, né, de falhas encontradas muito grande. A gente tem equipes cada vez menores, a gente tem pressão por custos, que isso é natural, mas a gente vê que o processo de classificação e de priorização da correção dessas vulnerabilidades pode melhorar, né? A gente vem utilizando um processo de classificação que é um padrão de mercado na maioria das empresas, né, um ranking, e que não leva em consideração alguns aspectos específicos de cada negócio, né? Uma empresa de logística tem necessidades e prioridades e criticidades diferentes de uma empresa de e-commerce, né? Então a gente tem que levar em consideração isso para classificar vulnerabilidades, para mitigar vulnerabilidades. E a gente vê que, em isso não sendo aplicado, o cenário é crítico para as empresas, porque a gente está, no final das contas, tentando enxugar gelo, né? É o pouco tempo, o pouco capacity de pessoas, né? Uma escassez de mão de obra correndo atrás de corrigir vulnerabilidades que muitas vezes não são aquelas que deveriam ser priorizadas, que deveriam ser corrigidas, né? Nos nossos testes, né, com os clientes da GC, a gente vê que o impacto causado pelas falhas que a gente encontra nos ataques está quase no topo da escala de possibilidade de prejuízo para a companhia, na maioria dos nossos clientes, e que, por um outro lado, a facilidade de exploração das falhas que a gente encontra também é muito grande, né? Então, esse cenário precisa ser mudado já, porque é um cenário crítico, um cenário em que as empresas podem corrigir 100% ou 99% das falhas de segurança, mas ainda ter aquele backdoor, aquela porta de entrada que vai permitir com que um atacante obtenha acesso aos seus dados, aos seus ambientes, né? E a gente acha que tem solução, né? Como comentei para vocês, a gente tem que mudar a maneira de priorizar como a gente classifica vulnerabilidades e a gente mitiga esses riscos. A gente tem que ter matrizes de responsabilidade do processo de gestão de vulnerabilidades muito bem definidas, né? Ter uma estratégia de 1 para N, isso é importantíssimo. Se a gente não tem o capacity necessário e suficiente, a gente tem que pensar estrategicamente e ter, em poucas ações, a correção do máximo de vulnerabilidades possível, né? E no fim do dia ter um SLA de correção, de mitigação bem definido, que seja seguido, seja acompanhado, seja monitorado com as nossas equipes, tá? E para finalizar, o nosso principal ponto de vista é que a gestão de vulnerabilidades também tem que estar intimamente ligada com o trabalho de Red Team, né? Porque quando a gente não leva em consideração o que um cybercriminoso pode usar de estratégica, de tática, pode montar de kill chain, a gente não consegue fazer inferência para que vulnerabilidade é mais crítica em qual ativo, em qual ambiente, em qual sistema. Então, até coloquei o nosso logo do laboratório de pesquisas da GC, que é o CyberMonks, que faz um trabalho de pesquisa e desenvolvimento em segurança muito legal, e que na GC a gente funciona dessa maneira, né? É a galera do Blue Team falando com a galera do Red Team,
explorando essas táticas, esses procedimentos, essas técnicas utilizadas pelo cybercrime para proteger as empresas, para acabar e mitigar com os riscos antes que eles sejam explorados e virem um incidente. E para discutir mais sobre esse assunto, vamos passar para o painel aqui. Obrigado a vocês mais uma vez pela presença, a todo mundo que está online. E é isso aí, Tadeu. Ok. Eu gostaria de começar por este último tópico, mas antes eu queria pedir desculpas porque eu pulei o Alex Feitosa, que é o coordenador de segurança da informação da Localiza. Alex, dá um sinal aí, me desculpa. É uma mesa extensa aí e acaba se atrapalhando. Bem, eu queria começar, como eu falei, por esse último tópico, que todo mundo que trabalha com TI, segurança da informação, cibersegurança, conhece os indicadores de risco de vulnerabilidades, né? Todo mundo conhece o CVSS, né? Que é o Sistema de Pontuação Comum de vulnerabilidades, né? Ele é um orientador muito bom, como vocês podem atestar e sabem falar muito bem, mas tem uma pergunta que não quer calar, né? Que é a seguinte: se você tem 4 ou 5 vulnerabilidades, prioriza pela ordem decrescente do CVSS, tem certeza que a ordem é essa? Quer dizer, dá para ter certeza que a ordem é essa? Pode ser que não, né? Se você pegar hoje um relatório de pentest, por exemplo, provavelmente vai encontrar nele poucas vulnerabilidades, né? E críticas, algumas médias, uma porção que chama atenção para itens de baixo risco e por aí afora. O que eu queria começar com o Longinos Timochenko, eu gostaria que ele respondesse. Eu queria que você me contasse um pouco, quer dizer, como é que resolve essa charada, né? Você se baseia exclusivamente no CVSS, quer dizer, ou a questão é mais ampla, outros itens têm que ser avaliados. Eu gostaria que você iniciasse, por favor. O som está... Olá, Tadeu, colegas, todos que nos estão nos ouvindo, participando desse evento, parabéns, obrigado pela iniciativa, obrigado pela oportunidade de estar aqui, da gente estar discutindo sobre o tema cibersegurança. Excelente pergunta, Tadeu, mas só queria fazer um parênteses antes, que o Pedro colocou aqui logo no início, né? A questão do elo mais fraco, que é a pessoa, o lado pessoa, o ser humano, né? A gente vem ouvindo isso, Pedro, no mínimo aí mais de 20 anos, 30 anos, né? E a gente persiste ainda acreditar que o elo mais fraco é o ser humano, porque a gente complica o simples, né? A gente sempre começa a segurança por tecnologia. Por que não começamos por pessoas? Então é só mudar a ordem. Vamos começar a cibersegurança por pessoas, responsabilizando, educando e responsabilizando, que as fronteiras das responsabilidades. Tem que deixar muito claro, né, para o usuário até onde vai a responsabilidade da informação. Não está somente nas costas do CISO ou de TI, né? E aí depois sim, pessoas, processos, tecnologia. Acho que essa ordem funciona, pelo menos também dando bons resultados, o qual eu estou colhendo até o momento. Indo para a sua pergunta, Tadeu, quando a gente fala de riscos, né, residuais, eu diria que essa análise é muito mais abrangente, né? Quando a gente pensa em fazer priorização, se eu olhar a questões da priorização ou focar em tecnologia, eu vou olhar muito em infraestrutura. E risco é muito mais que isso, né? Nós temos que olhar risco de negócio, o que suporta o negócio. Só que, para isso, tem que levar a maturidade, né, nas nossas companhias, para que a gente possa tratar realmente riscos corporativos, em camadas, porque quando a gente fala de cyber, a gente trata em cyber em camadas, né, desde pessoas, processos, tecnologia, né, e dentro de tecnologia também tem níveis de segurança que nós temos que tratar, e a gente não pode mais tratar risco como alto, médio e baixo. E quando a gente começa a falar de residual, eu vejo muito que quando eu identifico empresas que tratam de riscos nesse nível, eles colocam na caixinha lá do secundário. Risco secundário é uma coisa e residual é outra. Tá? Elas se complementam, sim. Mas então a gente tem que trabalhar a educação na gestão de riscos, começando o riscos
com foco no negócio. Então, nós temos que conhecer o negócio da nossa companhia, tá? Para ele entender o que é prioridade. Porque quando eu defino segurança, não é o que eu acho que é melhor, é o que é melhor para a companhia. E, através da companhia, eu começo a identificar o risco residual, ele tem que fazer parte da estratégia da companhia, e não na estratégia do CISO. Tem que estar na estratégia da companhia. Ok. Eu gostaria que o Alex Feitosa, que você nos contasse de que modo você considera fazer melhor a priorização das vulnerabilidades. Bom, Tadeu, essa parte das vulnerabilidades em si, eu sigo um pouco na linha de raciocínio que o Longino comentou aqui conosco, referente à questão do negócio da companhia. Tá? Então, vamos poder pegar um exemplo prático. Se você tem lá 2 produtos que estão expostos na internet, mas qual desses produtos que está trazendo um ganho, um benefício de valores para a empresa? E ali você começa até identificar qual a priorização que você vai fazer, que vai tratar primeiro ou depois. Tá? Não que você não tenha uma certa relevância sobre a outra no quesito de priorização. Mas, querendo ou não, a gente não tem braço para fazer tudo simultaneamente. Então, temos sim que colocar esses pontos e falar qual que vai ser feito primeiro ou depois. Então, seguindo uma linha de raciocínio do que está exposto na internet, ou que está interno, ou até mesmo o que traz o ganho ali para a empresa, eu acho que é um bom início, é um bom start para poder fazer uma reflexão do que vai ser priorizado ou não diante daquele vasto mundo de vulnerabilidades que está identificado no ambiente. Ok. Eu pediria que passasse o microfone aqui para o Marcelo Papavero, da Autoridade Portuária do Porto de Santos. Papavero, eu gostaria que você, se você acha que as diretorias e conselhos captam bem essas prioridades, né? Como é a sua experiência com essa priorização de vulnerabilidades e como as questões de cibersegurança em geral? Eles atualmente entendem bem essas necessidades? Bom dia a todos presentes, bom dia ao pessoal aí da web, bom dia aos colegas, obrigado pelo convite. Na companhia onde eu estou hoje, na Autoridade Portuária de Santos, o pessoal da diretoria e presidência entendem muito bem quando nós expomos para eles as questões de, não só de vulnerabilidades, mas de forma geral da parte de cibersegurança. Eu tenho reuniões mensais onde a gente expõe o que está acontecendo e quais são as vulnerabilidades e quais que nós acreditamos ser o melhor caminho para eliminá-las ou para mitigá-las, assim como malwares e etc. E o ponto que eu tenho sempre recebido deles é assim, ok, é isso que tem que fazer? Ok, então faça e me mostre o resultado. Então, basicamente é dessa forma. Então, na minha experiência, eu tenho hoje uma experiência muito boa no sentido da direção da companhia entender muito bem essa parte de cibersegurança. Tem relatos, ao contrário disso, de alguns colegas que não têm tanta facilidade nessa conversa com a diretoria, que acaba entendendo que cibersegurança é uma questão de custo e não de segurança. Então, eles vão ver que depois o problema realmente vai ser de custo, né? E não de segurança. Ok. O Richard Pandolfi, do escritório Matos Filho, agora pergunta para você. Você acha que essa questão pode ter uma solução automatizada ou parcialmente automatizada, ou a automação não deveria ser parte desse processo? Bom dia a todos, obrigado pelo convite também. Eu acho que contribui, mas não deve ser o core ali. Eu vou deixar tudo na responsabilidade dessa ferramenta automatizada, né? Eu acho que tem que ter, sim, estabelecer a priorização. Exatamente, eu acho que ele auxilia, né? Assim como nós temos a inteligência também por trás, né? De todos os nossos funcionários, os profissionais de segurança. E as ferramentas que automatizam a priorização ou que por exemplo, né, nós utilizamos uma ferramenta que identifica quais são os tipos de vulnerabilidade que estão sendo mais exploradas no mercado e traz para nós ali o resultado dizendo, olha, essa é uma vulnerabilidade
que tem um score médio, né, um score que não é tão alto, mas ela está sendo muito explorada. Então é importante você dar uma atenção para ela. Então eu acho que auxilia, sim, bastante, mas deve ser feito uma análise, né, como os meus colegas aqui comentaram, deve ser feita uma análise primeiro com relação ao teu negócio. Né? Qual é o impacto que ele tem no teu negócio, o apetite ao risco para corrigir aquela vulnerabilidade ou não, se ela está sendo explorada no mercado ou não. E aí, depois de toda essa análise, que aí entra o fator humano, né, de fazer essa análise, essa ponderação, junto com pelo menos nós temos lá um comitê, né, então a gente leva isso para o comitê, analisa, e aí sim toma-se a decisão de corrigir, priorizar ou não essas vulnerabilidades. Então sim, eu acho que auxilia bastante, né, justamente para a gente saber qual o direcionamento nós vamos tomar para fazer as correções. Então, inclusive a gente utiliza soluções que automatizam esse processo de trazer para a gente ali priorizações. Ok. O Samuel Pires, da GC Security, eu gostaria, Samuel, no mercado hoje, tem muita empresa automatizando, usando essas técnicas para estabelecer essas prioridades de vulnerabilidades? Bom dia a todos. Você vê variadas ferramentas, algumas mais automatizadas, algumas menos, mas como o Richard estava falando, eu concordo bastante, eu concordo com o que todos estavam falando, mas aproveitando o que o Richard falou agora, eu concordo bastante que precisa desse olhar manual, o olhar humano ali. O CVSS ele foi criado para ajudar, mas ele não é perfeito. Então, um exemplo prático, você pega 3 vulnerabilidades que são consideradas entre médias e altas. Enumeração de usuários, quando você vai lá no esqueci minha senha, coloca um e-mail que não existe e ele te avisa, esse e-mail não existe. Ou seja, se você digitar um e-mail que existe, ele vai estar lá. Tem uma política de senhas frágeis, que também não é uma vulnerabilidade que pode ser considerada ali alta, mas entre média e alta, dependendo do sistema. E falta de limite de requisições, que você consegue fazer muitas requisições no sistema ao mesmo tempo. Também, média, alta ali. Só que você junta as 3, você entra no sistema. Então, as 3 juntas viram uma vulnerabilidade conceitual crítica, entendeu? Então, é importante, tem que automatizar, tem que tratar, só que esse olhar manual tem que ser feito também, porque ele existe e existe riscos altos quando isso acontece. Entendi. Eu queria passar para o próximo tópico, que são os ataques destrutivos, né? A gente sabe que quem trabalha com segurança dorme pouco e dorme mal, né? No geral, é isso que acontece. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: imaginar a seguinte situação, quer dizer, você contrata um serviço de pentest, né? A equipe fica sabendo e sabe quando que vai ter o rollout e começa a funcionar e por aí afora. E a consequência é que melhora muito o ambiente, né? Você tem um ambiente. Só que a equipe prefere, normalmente, né? A gente verifica que a equipe prefere não receber reclamações por causa de falhas que vão aparecer no relatório, né? E consegue colocar tudo ou quase tudo em dia. Mas como é que vai estar o ambiente se ninguém for avisado, né? Essa é a questão. Os bandidos não avisam, né? Com certeza. Os cybercriminosos. Ninguém combina com hacker, enfim, por aí afora. Para responder a essa questão, eu queria convidar o Paulo Baldin, do Starbank, né? Normalmente, CISO de todo lugar não dorme muito, né? De banco, seja ele digital, um banco tradicional, dorme menos ainda. Eu queria que você analisasse essa questão. Quer dizer, você contrata, tem um pentest, a coisa melhora, né? Mas você precisa comunicar, você precisa fazer com que todos dentro da empresa tenham ciência disso. Eu queria que você falasse um pouco. Bom dia, pessoal. Essa questão, eu falo que cada vez está um pouco mais crítica. E você tem que confiar muito na equipe que você está contratando externa. Eu falo que tem que ter o time interno e externo. Acho que tem que ter a junção dos dois lados. Contratar um parceiro e normalmente eu sempre falo que tem que ter 2 parceiros. Um que faz um ano, troca para o próximo ano, faz o ano, volta para o anterior.
Porque se você abrir muito, e hoje em dia a rotatividade profissional, principalmente no nosso mundo, está muito alta. Então as pessoas, elas são íntegras, têm o NDA com a empresa, mas a gente sabe que no nosso meio, o bate-papo ali, a gente troca informações. Então eu brinco que é uma junção de pessoas que você confia, empresas que você confia, e internamente também, mais do que nunca, quem se está contratando. Hoje em dia a gente tem que confiar muito no nosso time de Red Team, Blue Team também, porque o Blue Team ali sabe, às vezes, algumas vulnerabilidades maior que do Red Team e fica quietinho porque não quer levar alguma chamada. E algo importante que eu venho trazendo há alguns anos é o programa de Bug Bounty também. Além do time externo e interno, a gente aí normalmente se cadastra em algumas plataformas com hackers, que também eles ganham para achar vulnerabilidades. Ele traz para a empresa que a gente contratou, faz toda a gestão. Ele vendo que é uma vulnerabilidade, traz para a gente. E as vulnerabilidades têm valores. A baixa, média e alta pode chegar até 30, 40 mil reais aqui no Brasil hoje, atualmente. Então isso também dá um pouco de conforto em a gente ver que a gente está verificando tudo. Fora as ferramentas automatizadas, CVSS, os amigos que ficam falando nos grupos o tempo todo. E o mais importante, a comunicação, eu uso muito Pareto, 80-20. Foi como o nosso amigo Samuel falou agora há pouco. Uma pequena vulnerabilidade, a soma de 3 dá uma grande. E poucas vezes, a hora que você vai levar falando que vai tratar as 3 médias, não aquela alta, o comitê às vezes fica te questionando muito. E a hora que você explica, eles olham e falam, então tá bom, se você está falando, confiamos em você. Então eu vejo que tem ainda uma transformação muito grande das diretorias. Eu trabalhei 10 anos em consultorias também, estou 5 anos do outro lado. Eu vejo que as diretorias estão melhorando esse aspecto de entender a tecnologia, essas vulnerabilidades, mas eu espero que, em curto prazo, aí, falam que a partir de 2024, 2025, todo o comitê vai ter alguém externo de segurança para apoiar os gestores de segurança dentro das empresas. Acho que essa junção e trazendo um externo, eu sempre onde eu estou, peço, quando tem nos conselhos, trazer uma pessoa de renome do mercado para ficar lá no conselho, para apoiar algumas decisões que às vezes não é fácil. Junção de 3 médias ou 3 pequenas, para você explicar o investimento, está muito difícil. A gente consegue, mas corre aquele risco de depois falar que não tratou uma grande. Ok. Eu queria perguntar ao Rodrigo Gava, diretor de operações da GC Security. O Rodrigo, o Pentest, ele obviamente facilita muito a você fazer esse assessment, né, mostrar a realidade da superfície de ataque de uma empresa, né? As empresas hoje já compreendem, já conseguem usar essa ferramenta para ter esse assessment, entender qual é essa superfície, até onde ela pode chegar? O que a gente vem observando é que, seguindo o modelo, né, de Red Teaming, né, quando o pessoal possui um orçamento disponível para aplicar numa iniciativa de segurança ofensiva, a gente observa ainda nas corporações muito aquela iniciativa para atender um requisito de compliance, por exemplo, ou para um teste de intrusão que ele está vinculado a uma esteira de desenvolvimento seguro, com um escopo muito delimitado numa aplicação, numa joia da coroa, né? Até pegando o gancho aí da apresentação, né, dos ataques destrutivos, da tempestade perfeita, a gente acredita muito, né, aqui na GC, pelo que a gente vem observando, né, na selva mesmo, né, que os adversários vêm fazendo, que o Red Team, na concepção original, como foi criado, o time vermelho mesmo, né, que veste a carapuça ali do adversário, né, esse pessoal, esses recursos, eles são de extrema utilidade para a gente conseguir responder vários desses desafios, inclusive a tangibilização do risco, né? A gente acredita numa abordagem em que a vulnerabilidade, ela não é a descoberta, a identificação de uma vulnerabilidade, ela não é a atividade fim dessa iniciativa, e sim uma consequência. Os melhores resultados que a gente tem de identificação de risco é quando a gente, de fato, tem um escopo livre, quando a gente só pega o nome de uma empresa, por exemplo, então, poxa, a gente vai fazer uma intrusão no CISO Advisor, vamos supor assim. Então, a única informação que a equipe tem é esse nome, CISO Advisor. Isso acaba delimitando, acaba trazendo para a luz, né, alguns riscos que estão envolvidos, vamos dizer assim, com postura cibernética, então uma questão de senha fraca, alguns sistemas sem o MFA. Então, se a gente coloca essa galera do Red Team para de fato ser o Red Team, para invadir e não descobrir vulnerabilidade, a gente acaba trazendo à tona, jogando luz para uma série de riscos residuais. Então, vamos dizer assim,
A gente tem uma equipe de segurança na empresa que faz um trabalho de excelência, que tem todas aquelas ferramentas, que contrata, que, poxa, coloca redundância, configura uma série de ambientes ali de uma maneira perfeita, testa. Só que, às vezes, por um detalhe, por uma falha, todo esse trabalho muito bem feito pode ser colocado em xeque, né? E esse trabalho do Red Team ajuda muito a gente a identificar o risco residual. A gente vem acompanhando aí nos últimos meses, no início do ano, final do ano passado, né, uma onda de ataques destrutivos baseados em acesso legítimo, né? O que é o acesso legítimo? É uma credencial válida. Então, o pessoal loga no seu sistema, na sua cloud, com um usuário e uma senha de verdade que vazou de algum colaborador, que o pessoal fez um ataque de password spraying, né? Ou um ataque de credential stuffing, que é uma senha vazada, já, enfim, ou uma senha inferível, né? Nome da empresa, @ano, algo nesse sentido. E às vezes por uma postura ali do sistema, não tem o MFA habilitado por padrão, é o primeiro login daquele cara naquele sistema, e você consegue pular para dentro. E quando que a gente vai dar luz a esse risco residual? Um scan de vulnerabilidades não identifica isso. Então, essa incursão de Red Team, simulando um adversário, simulando um ataque destrutivo, utilizando toda a caixinha de ferramentas que ele tem, desde engenharia social até busca por vulnerabilidades mesmo, quando a gente coloca toda essa caixa de ferramentas ao nosso serviço, né, com uma visão de dentro, sabendo o que é prioritário para a gente ou não, qual que é o ativo mais prioritário ou não, isso coloca a gente ali equiparado ao adversário. Então, essa abordagem do pentest black box, do Red Team Assessment, né, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de conhecimento prévio, ele traz à tona, ele joga a luz ao risco iminente, mas é o risco residual mais iminente, né? Então, a gente acaba tendo a oportunidade, fazendo esse tipo de teste, de descobrir o potencial, a potencialidade de ocorrência de um ataque destrutivo antes que ele de fato ocorra. Mas isso significa que a área de segurança não fez o trabalho dela? Muito pelo contrário. Isso aí significa que a gente conseguiu identificar aquele famoso risco residual, né, que a gente estava tanto falando aí. Ok. Depois dessas explicações, eu gostaria que o Longinos respondesse a seguinte pergunta, quer dizer, considerando o que o Rodrigo falou, como você acha que alguém pode escolher melhor no serviço de pentest, né? Você acha que adianta olhar credenciais, cursos, certificados e outras informações dos profissionais, ou é preferível olhar a clientela? Perfeito. Eu só queria colocar um ponto de atenção e contribuição em relação à automatização. Tá? E aí eu já respondo a sua pergunta. Pode ser, Tadeu? Pode ser. Rapidinho. Não, ok. Só queria emendar aqui, já que você vai falar de automatização, nós tivemos mais de 300 inscrições, né, na transmissão aqui na live, e já estão chegando várias perguntas. Então, eu queria emendar, quer dizer, como é que a inteligência artificial pode ser aplicada, né, na gestão de vulnerabilidades. Quem pergunta é o Robson, pelo chat. Perfeito. Automatização, inteligência artificial é o caminho até para a gente ter velocidade no volume de resposta a incidente que a gente tem que ter daqui para frente. Então, assim, é um caminho que todos nós devemos perseguir. Só que nós não podemos usar a automatização pensando na comodidade. Tá? A automatização está aí para acelerar a nossa resposta. Só que para automatizar, nós temos que identificar o quanto maduro nós estamos para isso, senão nós podemos estar automatizando o caos. Então, primeiro a gente aprende a trabalhar, explora os recursos que nós temos dentro de casa, que muitas vezes nós temos soluções dentro de casa e a gente não sabe. Tá? E aí sim, depois a gente vem a automatização para acelerar a nossa performance e responder com mais assertividade. Tá bom? Em relação ao pentest, também é algo que eu não abro mão, acho que nós não podemos, não é mais opção, é necessário. É igual ir ao médico uma vez por ano. Nós temos que saber como está a nossa saúde cibernética de nossas companhias. Nós temos que medir. E o pentest é uma boa técnica, né? Eu até gosto de contratar parceiros para executar. E quando eu busco empresas para aplicar pentest, sim, eu olho as credenciais, eu olho cases, eu olho realmente qual segmentos aquela companhia, aquele parceiro costuma aplicar pentest, porque tem pentests específicos, né? Então, eu costumo realmente validar até com parceiros, com os colegas, né, o que é recomendável de parceiros, e costumo ter uma rotina, não só externa, mas também com a equipe interna.
Porque eu procuro estar fazendo pré-testes para depois buscar uma empresa para realmente testar e ver se o meu teste, até para evoluir a maturidade dos meus testes internos. Tá? Então, vamos entender que pentest não é mais opção, e sim uma necessidade, igual ir ao médico uma vez por ano. Ok. Alex Feitosa, eu queria aproveitar, até, não só pela proximidade, mas para saber como você pode escolher bem uma empresa, um serviço de pentest, né? Que recomendações você acha possível fazer, por exemplo, para uma empresa que vai contratar o serviço pela primeira vez? Bom, a parte de empresas, assim, eu vou muito na linha de raciocínio que muitos comentaram aqui, né, de credenciais, tá? Isso realmente vai formalizar, dizemos assim, né, que vai formalizar que realmente aquela empresa, aquele profissional conhece do produto, querendo ou não. Eu venho muito do mundo acadêmico, então eu acredito que se a pessoa chegou naquela credencial, ele estudou, entendeu? Porém, temos que também ter o jogo de cintura, de ter essa parceria, de compartilhar informações entre nós do mundo de segurança, porque existe pessoas que não têm aquela credencial, aquela patente, porque querendo ou não, certificações hoje em dia são caras, demandam dinheiro também, tá? E a gente sempre encontra uma pessoa ou outra no mercado que ela tem um feeling diferente. É uma pessoa que a gente fala, aquele cara, aquela menina é fora da curva, entendeu? Então, vai muito, sim, das credenciais, mas sempre com esse bate-papo que a gente acaba comentando entre um e o outro, a gente encontra pessoas, encontra empresas, que de repente é uma empresa até menor, tá? Mas que tem um nicho de produto ali excelente, né? Que a gente fala, ninguém é bom em tudo, mas sempre vai ter ali um nicho específico que as pessoas vão conhecer. Então, eu realmente vou por esse fator, tá? Eu vou conhecendo as pessoas, quem é o profissional que vai executar aquela tarefa. Eu geralmente procuro saber, cara, mas tudo bem, você é a empresa, mas quem é a pessoa que vai executar, né? Então eu procuro olhar o LinkedIn dessa pessoa, conhecer um pouco mais, conversar com um amigo ou outro. Pô, você já ouviu falar daquela pessoa? Como que ela trabalha? Então eu vou mais nessa vertente mesmo. Ok, antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que veio pelo chat, do Marco Antônio. Eu queria que o Marcelo Papavero, do Porto Santos, respondesse. Marcelo, qual a importância da gestão de PET para a gestão de vulnerabilidades? Bom, a importância dos patches de correção é imprescindível. Não só para vulnerabilidade, como para qualquer outra coisa. Então, assim, antes mesmo de a gente falar em cibersegurança há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente falava de patch de correção, patch de um monte de coisa. Então, assim, patch para atualização são imprescindíveis, para sistemas operacionais são imprescindíveis, atualização de antivírus é imprescindível. Tudo isso faz com que as vulnerabilidades sejam minimizadas. Você não vai acabar com uma determinada vulnerabilidade colocando patch de correção. E não é esse o intuito. O intuito realmente é você deixar atualizado tudo aquilo que você pode deixar atualizado e verificar que o que não está atualizado, por que não está atualizado? Eu tenho uma máquina Windows 7 na minha rede. Por que eu tenho uma máquina Windows 7 na minha rede? Eu preciso entender o porquê que ela está lá. E aí cuidar e tratar dela. Mas não tem patch de correção. Então, não tem patch de nada, não tem mais nada, então o que ela está fazendo na sua rede? Então, realmente, os patches são imprescindíveis para a cibersegurança de forma geral. Ok. No próximo tópico, que é deepfakes, né, eu gostaria que o Richard Pandolfi respondesse, do escritório Matos Filho. Richard, a gente sabe que o aparecimento das deepfakes potencializou muito a capacidade dos hackers, né, dos fraudadores, né? Ninguém tem o poder para solucionar isso, pelo menos por enquanto, né, de momento, né? E as deepfakes cada vez se alastram mais, né? Eu queria que você desse uma ideia assim de como é qual o caminho aí para você tentar combater as deepfakes, né? Porque assim, você vê um vídeo agora, uma deepfake, né? Dali a 1 segundo, alguns minutos já é outro, né? Então você tem aí também
esse processo, né, muito acelerado, né? Na sua visão, qual é a maneira aí de tentar, pelo menos, minimizar essa questão? Uma excelente pergunta. A gente tem visto aí cada vez mais tem crescido, né? É a tendência, inclusive. Deepfake, inclusive nós estávamos conversando antes aqui até aqui da sessão, né, do evento. Deepfake tem seus prós e contras, né? No caso, até uma notícia recente, né, o ator Bruce Willis acabou vendendo, inclusive, o direito autoral para usar a imagem dele, né, porque ele está com uma doença, né, e vendeu lá para Deepfake, para que a empresa utilize a imagem dele para fazer comercial, filmes, inclusive, né, sem a necessidade dele estar presente. Então, olhando por esse lado, poxa, que legal, né? É uma inovação, uma tecnologia está evoluindo. Mas tudo que envolve tecnologia tem seus prós e tem os contras, que inclusive agora entra, né, com aí durante a guerra a gente viu né, numa reunião, né, junto com a prefeita, uma pessoa usando o deepfake. Entrevistas de emprego, pessoas utilizando deepfake. Né? Mas como identificar isso? Né? Não é perfeito, a gente consegue identificar, né? Aí tem que realmente olhar com bastante cuidado, né? Algumas dicas. Né? Ele utiliza uma machine learning, uma inteligência artificial ali para poder fazer a renderização do teu rosto, né? E transportar, não seria, acho que essa palavra, né, transportar, mas colocar o rosto de uma outra pessoa, né, no seu lugar ali. Por ser uma tecnologia, né, por ser uma questão virtual, ele renderiza a imagem lá nos frames. Então, se você olhar em câmera lenta, você vai ver que ele, de repente, no momento que ele pisca, quando ele fala, até a tela de fundo acaba sumindo o rosto dele. Então, tem algumas técnicas que a gente consegue identificar quando é um deepfake ou não. Né? Quando ele vai falar, muitas vezes não sincroniza, né, quando está falando. Então, tem algumas técnicas, sim, que a gente está buscando, inclusive, identificar, né, mas essa é uma delas. Olhar em velocidades diferentes aquele vídeo. É mais difícil quando está online, né, porque você não consegue fazer isso. Então, realmente prestar bastante atenção como que a pessoa se comporta, né? Os trejeitos, inclusive, é como a pessoa se porta, né? Se você já conhece aquela pessoa. Então, teve inclusive um outro evento aí onde um profissional se passou por Tom Cruise, né? Mas aí sim era uma campanha mostrando, né, como que era feito a questão do deepfake, e ele justamente estudou quais eram os movimentos, como que ele mexia as mãos, como ele olhava, como ele sorria. Então, vejo aí com uma tendência para o futuro, né, esse tipo de ataque, né, esse tipo de tecnologia usada para fraudes ou para qualquer outro tipo aí de ação maliciosa. Eu queria direcionar, obrigado, eu queria direcionar essa pergunta para o Paulo Baldin, do Starbank. Paulo, recentemente nós tivemos uma deepfake com um diretor da Binance, né, a exchange de criptomoeda, né, e que recomendava alguns investimentos, enfim. Você que é do setor bancário, né, setor financeiro, quer dizer, eu queria que você, na sua experiência, né, como é que é possível, pegando aí o gancho do que o Richard falou, quer dizer, como é que é possível você minimizar isso, né? Mais treinamento com o time de TI, de segurança, evangelização, prevenção. Queria que você desse uma ideia, né, de como você prepara lá o teu time para isso. Isso, acho que é um dos problemas que a gente está ainda identificando soluções, caminhos. Como foi falado no início, todo programa de segurança agora, pelo menos eu começo com as pessoas, depois eu começo a levar ali as políticas, e não levar a política para a pessoa ler, mas transformar ela em algo palpável, colocar pílulas de conhecimento para falar sobre alguns temas específicos, coisas básicas, como o que pode acessar, o que não acessar, mesmo que é muito básico, o básico tem que ser falado muitas vezes para a gente entender. Eu falo que é igual lei, a gente sabe que não pode andar sem cinto. Mas quantas vezes a gente entra no carro correndo e lembra em 2, 3 minutos tem que pôr o cinto? Esses 2, 3 minutos para a cibersegurança, um clique errado, é um grande problema.
E o deepfake, se a gente trazer agora para esse mundo metaverso que está entrando, eu faço uma pergunta aqui para todos também. Eu não tenho a resposta. Está começando a ter reuniões online dentro do metaverso com avatares. Como vou saber se é o Paulo mesmo? Como vou saber se é meu diretor? E naquela reunião, já teve alguns experimentos com grandes empresas, tendo reuniões executivas para tomada de decisão. Se é um avatar falso ali dentro, como a gente vai identificar? Não temos respostas. O que eu sempre falo, acho que a gente está evoluindo muito rápido, vamos ficar um pouco no básico dentro das empresas, vamos ficar um pouco dentro da nossa casinha ali e não vamos querer acompanhar essa tecnologia tão rápida, porque a gente sabe, eu sempre brinco, eu vi isso acho que em 2017, quando comecei a trabalhar com privacidade, com o pessoal na Europa. É um trem de 2.000 toneladas descendo uma montanha de gelo. Ninguém está precando nada, ninguém está segurando nada. Risco de avalanche. De avalanche. E eu sempre falo para os executivos, cara, é legal ter tudo e mostrar numa reunião, trazer os clientes, trazer parceiros, mas vamos mostrar que o básico a gente está fazendo bem feito e que a gente tem um pouco de receio de ir para um que é mais avançado. Porque já está tão avançado que esse avanço de deepfake, metaverso, está tão mais avançado que não vamos comprar um terreno ali dentro. Vamos ver se vai continuar valorizando do jeito que está. A gente já viu a quantidade de valores dos terrenos, quanto já caiu. E os avatares, a gente consegue comprar avatar pronto de um famoso. São os NFT. Se eu conseguir comprar de um famoso, eu consigo comprar de um executivo logo mais. E eu posso entrar numa reunião fazendo um ataque. Então, eu não tenho essa resposta. Eu só falo, faz o básico. Sim. Vamos ficar sem entrar nessas tecnologias até alguém ter uma resposta plausível. Nossos parceiros sempre apoiando a gente, como o Samuel aqui. Então, eu queria aproveitar, Samuel, que você, Samuel da GC Security, que você dissesse assim, tem alguma ferramenta, algum serviço, o que pode ajudar, né? Já que todos aqui foram praticamente unânimes em falar que é difícil, né? Nós estamos nos deparando com um tipo de ataque, uma tecnologia, digamos assim, extremamente sofisticada, né? Então, o que tem aí? O que as empresas de segurança podem ajudar nisso, nesse processo? Eu não conheço nenhuma ferramenta que ajude com isso. É muito novo, né? É uma coisa muito nova. É novo no sentido de usar para cibersegurança. Cibersegurança a gente vê usando bastante para, por exemplo, processo automatizado para você criar uma conta num banco digital. Então, geralmente o banco já tem uma biblioteca que quando você vai tirar sua selfie, ele sabe se... Porque antigamente, quando você testava um aplicativo de banco, você podia colocar uma foto de outra pessoa na frente, beleza, já passava. Agora não passa mais, as bibliotecas reconhecem que é 3D, né? E o deepfake burla isso, entendeu? Porque realmente é 3D, né? Ele encaixou um outro rosto no seu rosto. E, na minha opinião, como todo mundo falou aqui, é uma coisa super nova, ainda tem que ser desenvolvido defesas contra isso, mas se você analisa o conceito, é como se fosse um super phishing. Ele é um phishing, não deixa de ser um phishing, só que ele é um super phishing, porque ele tem uma tecnologia muito mais avançada, ele consegue colocar a voz, o rosto da pessoa ali. Então, acho que o que eu recomendaria também de simples é ligar depois para a pessoa para confirmar se está certo. Se ela é ela mesma, né? Usa o contato você é você mesmo, tem, né? E liga depois, entendeu? O caller ID ali, né? Liga no telefone, isso aqui não é o cara. Então é bem complicado, é muito novo, é bem complicado. Eu acho que ainda vai ter, com certeza, se isso se popularizar cada vez mais, com certeza vai ter ferramentas para detectar melhor, porque não é perfeito, né? Mesmo em filme de Hollywood, você vai ver, não é perfeito quando você vê lá em alta resolução. Então, com certeza vai ter ferramentas para identificar isso, mas eu acho que a gente ainda está trilhando o início desse caminho, caso ele se popularize, entendeu? Ok. Ô, Rodrigo, de que maneira a IA e Machine Learning pode ajudar nisso? Você acha que vai ter, assim, consegue dar um passo, né, em relação a essas deepfakes? Porque você tem lá o aprendizado de máquina, né, que vai captando uma série de coisas, quer dizer, hoje já tem até algumas iniciativas iniciais nisso. Queria que você falasse um pouco. Olha, com certeza o Machine Learning ele pode utilizar da mesma forma que ele... lógico, o Richard colocou super bem a questão do fair use do deepfake, né? Quando você utiliza ele para o bem, é muito bacana, então ele ajuda muito nisso, mas ele acaba trazendo esse desafio aqui para a cibersegurança também, né? Como um efeito colateral, né?
E o machine learning com certeza vai conseguir ajudar no efeito inverso também, na detecção, né? Já existem projetos hoje que estão buscando, como se fossem os IOCs, os indicadores de comprometimento ali que detectam se aquilo é um deepfake ou não. Isso aí já existem linhas de pesquisa nesse sentido e com certeza vai ser é como se fosse um red team e um blue team ali do deepfake, né? Um vai tentar burlar a detecção do outro e existem linhas de pesquisa nesse sentido, mas tudo muito no começo ainda. O que eu acho que a gente pode começar a pensar é submeter, né, a nossa superfície, os colaboradores das nossas empresas, né, a esse tipo de tecnologia. Né? Hoje a gente vê ainda de forma muito comum aquelas abordagens de conscientização de phishing muito, né, vamos dizer assim, na época do príncipe nigeriano ainda. Vocês lembram do phishing do príncipe nigeriano? Então as conscientizações de phishing ainda estão muito nessa época, né, cara? Que enfim, uma mensagem mal escrita por e-mail, o pessoal já clica no peixinho ali, bate o indicador e está todo mundo bem. Só que não é bem assim que funciona. Devido ao bom trabalho desse pessoal, inclusive desse pessoal que está aqui, né, a postura cibernética hoje ela subiu de nível. E o adversário está tendo que acompanhar esse nível para conseguir alcançar o objetivo dele. Né? E a engenharia social acabou sendo o atalho que esses caras encontraram para conseguir quebrar um perímetro, para conseguir invadir uma rede corporativa, escalar privilégio, assim por diante. Então, eles vão estar utilizando engenharia social. É super importante a gente, então, expor a nossa superfície de ataque. A gente pode entender nesse escopo aqui as pessoas a esse tipo de treinamento também. Então, ao invés de só mandar um e-mailzinho de phishing ali, que tem que fazer, claro, ainda é o principal vetor, né, de phishing, a gente também tem que começar a explorar essas outras tecnologias, a gente tem que colocar eles em contato com a tecnologia, entrar numa reunião de conscientização, entrar usando o deepfake mesmo. Ó. Pô, vocês estão aqui achando que é o Rodrigo que está falando? Não é, é outra pessoa usando o deepfake dele. Isso é possível, isso é plausível. E hoje com uma placa de vídeo gamer assim, de 3 gerações atrás, uma NVIDIA de infraestrutura caseira, né, Samuel, que a gente vê? uma 1070. Você já renderiza o Avatarify, que é aquele... Até na apresentação que o Pedrão fez aí, tem uma screenshot de um grupo de Telegram. Não é o grupo de Telegram da Rússia, do chinês lá, não. É o grupo de Telegram do pessoal do crime organizado, do fraudador, né? Do pessoal dos carders lá, né? Que trocam cartão de crédito. Esses caras já estão vendendo o esquema do Avatarify para fazer bypass de biometria em aplicativo e para fazer engenharia social. E hoje, com uma plaquinha de vídeo dessa, uma 1070 de 3 gerações atrás, que custa R$500 uma usada no Mercado Livre, você pega 15 FPS, fica perfeito no Teams ali, renderiza em tempo real, e basta uma foto de frente de qualquer pessoa que você consegue alguns resultados com muita credibilidade, né, com muita semelhança à realidade. E o próprio fator do Teams, né, das salas virtuais de reunião, ter aquela questão né, que não é totalmente fluido, isso ajuda também. Né? Você coloca o fundinho atrás, é bem complicado de identificar. Né? Então, isso é muito acessível e a gente precisa, aí, como profissionais de segurança, colocar a nossa superfície de ataque em contato com essa tecnologia para eles não acharem que é coisa da novela, que é coisa que só está no Google. Não, acontece, já está acontecendo, eles estão usando para quebrar perímetro por conta da maturidade que a gente vai ganhando em segurança. Então, a engenharia social é o assunto do momento. Tá? Eu acho que é isso. Ok. Eu tenho duas perguntas aqui pelo chat. Eu queria que uma delas o Marcelo Papavero, do Porto Santos, respondesse, que é uma pergunta feita pelo Gilson Batista. Tá? Ele pergunta o seguinte: após identificar todas as vulnerabilidades no ambiente do cliente e enviar o relatório técnico para o CISO, como deve ser feita a apresentação desse relatório para o CEO, visando o negócio, né? Sim. Como já foi falado aqui no começo, não só nós da área de cibersegurança, mas a empresa como um todo, tem que entender qual que é o negócio da empresa, para poder entender aonde essas vulnerabilidades que foram detectadas, elas vão estar atuando. A partir do momento que você identifica isso, e você já tem quais são as vulnerabilidades, como ele colocou, já sabe quais são, e entendendo o negócio, você apresenta da forma mais clara possível para que haja o entendimento, da forma mais didática possível. Você não vai falar termo técnico, você não vai falar de CVSS, você não vai falar de NIST, você não vai falar de nada disso. Você vai dizer aonde isto pega, no bolso. Então, assim, isso vai pegar onde? Essas vulnerabilidades, se não forem tratadas. Ou
uma vez identificadas e colocadas na priorização, como todos aqui falaram, levando em consideração tudo que tem que levar, não somente o CVSS, não somente um número, mas sim uma análise de cada uma delas, baseada no negócio. E a hora que você entende tudo isso e começa a explicar, e começa a mostrar, olha, se você não fizer isso, está vendo, essa área aqui vai parar. Por que ela vai parar? Ela vai parar porque isso daqui vai acontecer. E vai acontecer, para não acontecer, eu preciso fazer tal coisa. Então, a gente tem que demonstrar para a diretoria, para a presidência, para o CEO, da melhor e mais didática forma que nós conseguimos fazer. E um ponto que muitas vezes eu já percebi em algumas reuniões que eu participei, foi que a pessoa que está explicando, ela quer dourar a pílula, né? Porque a hora que ela pega uma negativa do CEO, não, mas não é bem assim. Realmente não é bem assim. Não é bem assim o caramba, é assim. Porque se eu falar que não é bem assim, amanhã vai acontecer alguma coisa e quem não vai ficar bem assim sou eu. E a companhia vai para o buraco. Então, assim, seja o mais claro possível. Eu costumo dar um exemplo, né? Você tem que falar de uma maneira bem didática e mostrar que aquela coisinha pequena, que ele acha pequena, pode se transformar numa coisa muito grande. Imagina o filme do Kung Fu Panda, né? Que quem tem criança, quem tem filho já assistiu, né? O número 1, tá? O pato vai lá verificar o cara que está preso na masmorra. Aí ele toma um susto e vai embora. Aí cai uma peninha do pato dentro do lugar lá, que o criminoso poderoso lá... E o cara com aquela peninha destrói tudo. É o que o hacker precisa, de uma peninha. Porque imagina que as vulnerabilidades que existem, nós somos uma equipe de cada para cuidar de um monte de equipes que estão querendo atacar a gente. Então é uma luta em glória. E se nós não falarmos abertamente e claramente dos problemas que estão acontecendo e do que pode vir a acontecer se determinada ação não for tomada referente às vulnerabilidades que nós encontramos, nós vamos estar coniventes com isso, né? Então a gente tem que deixar bem claro, tem que explicar e demonstrar o porquê que aquilo tem que ser resolvido e naquele tempo que tem que ser resolvido. Ok. Tem mais uma pergunta aqui pelo chat. Eu gostaria que o Alex Feitosa, da Localiza, respondesse. Aliás, não só ele. Na verdade, é uma pergunta do Robson Carolino. Eu diria que ela é um pouquinho uma saia justa aqui, mas vamos lá, né? Considerando os últimos eventos de ataques cibernéticos, como vocês classificam a maturidade das empresas no Brasil? Olha, realmente é uma pergunta capciosa, viu? Eu vou ligar. Obrigado, viu, Robson? Né? Também tem essa. Olha, não dá pra gente poder mensurar de maneira superficial a maturidade das empresas, tá? Não muito tempo atrás, eu acabei passando por uma empresa de prestação de serviço também, que eu aprendi muito lá, e acabei tratando como um advisor para 28 parceiros ali, 28 clientes. E tem desde a maturidade que não tem nada na empresa, nem política existe, só existe política de RH, não existe política de segurança, tá? Como tem empresas que realmente estão numa maturidade muito boa, tá? Se a gente levar num nível de NIST, de SANS, tá no NIST ali num nível de 3.8, 3.6. Então não dá para a gente poder balizar que todo mundo está mais ou menos, todo mundo está alto, todo mundo está baixo, tá? Existe cada empresa no seu polo específico, de acordo com a mão de obra que ele tem para poder executar e, claramente, budget para poder exercer aquela função. Não tem muito para onde fugir, né? É uma questão realmente ali de dançar com os pratinhos. Qual o pratinho que eu vou deixar cair, né? Os pratinhos são histórias que acho que existe mais antes de eu nascer até, né? Então, ou seja, qual que eu vou deixar cair? Sempre vai cair um. Se não cair 12, mais que isso, tá? Então, realmente, eu não vou saber responder, Robson, qual que é esse nível de maturidade, tá? Porque você vai ter desde empresas que não tem nada, até empresas que realmente estão numa maturidade bom, sim, né? Você pega tem bancos aí que hoje em dia estão um nível sensacional. Recentemente a gente estava conversando com uns amigos nossos aqui, e o pessoal comentou que existe até nível ali da pessoa, qual horário que ele vai trabalhar.
Então, isso já é um nível de maturidade boa da empresa quando consegue implementar isso, né? Implementou, pô, você vai trabalhar, o seu horário é esse, você vai trabalhar desse horário até esse horário. Que ali você vai conseguir até identificar se está tendo vazamento de dados também. Para onde o cara está mandando os arquivos? Né? Ah, mas o cara não pode usar aplicativos, não posso abrir e-mails na minha empresa. Pô, se eu não posso abrir e-mail particular na minha empresa, eu já posso garantir que já está no nível de maturidade bom. Né? Não vou falar excelente, vou no nível bom, porque nada é 100%. Né? Porque se a pessoa já não consegue abrir o e-mail particular dentro da empresa, para mim já está de bom agrado, tá? Já está no caminho certo. Mas falar que está maduro, mas é de um para outro. Não, ok. Alguém mais quer dar um parecer sobre essa saia justa? Eu acho que nível de maturidade, acho que é muito relativo, né? Concordo, né, com meu amigo aqui, mas acho que o nível no Brasil, inclusive temos exportado profissionais, né, para fora, realmente é muito, muito grande. Assim, eu vejo que o nível Brasil de profissionais de segurança realmente tem crescido. Né? Bom, é um dos pilares, né? A gente fala da tríade aí, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que o que mantém, até o Longinos comentou, né, no começo, as pessoas que trazem essa maturidade, né? São as pessoas que conseguem elevar o nível de maturidade e segurança. Então, reforçar em conscientização, reforçar em treinamento e capacitar esses profissionais. Né? Então, a gente vê aí um mercado super aquecido, né? Faltam profissionais de tecnologia, de segurança principalmente. O mercado lá fora tem buscado profissionais aqui no Brasil justamente pelo nível de maturidade, nível de senioridade desses profissionais. Né? Então, assim, eu vejo que esses profissionais é o que levam a maturidade para dentro das empresas. Né? Então, se nós temos esses profissionais e capacitamos os profissionais que, de repente, querem migrar, né? Tenho lá no escritório, tenho profissionais de outras áreas que querem migrar para a segurança. Então, eles vêm me procurar e falam assim, cara, para onde eu devo ir? Assim, o que eu devo estudar? Qual caminho eu devo seguir? Eu queria muito. Eu falei, beleza, vamos lá. Eu trabalho com mentoria também, então eu vejo que tem uma sede, tem profissionais hoje que querem buscar. E a maturidade, acho que é dever nosso aqui, como já profissionais já rodados no mercado, auxiliar esse pessoal novo, né? Esse pessoal que está em transição de carreira, que quer evoluir. Então, acho que a maturidade nas empresas se dá quando os profissionais levam e, obviamente, o board aceita essas recomendações. Eu avalio que nós tivemos um debate aqui de altíssimo nível e que vai ajudar muitos das pessoas aqui presentes, da nossa audiência na internet, a enfrentar a tempestade atual e as tempestades futuras, né? Eu queria agradecer aqui aos nossos debatedores, né? Ao Marcelo, ao Richard, ao Paulo, ao Samuel, ao Rodrigo, ao Alex, não vou te esquecer novamente, me desculpa. E agradecer a todos pela audiência, agradecer a essa parceria com a GC Security e até um próximo evento. Tenham todos um bom dia e essa é só uma informação, este debate, para quem não pôde assistir, vocês que estão nos vendo, quiserem recomendar, vai estar disponível na homepage do CISO Advisor, ok? Um bom dia a todos e até uma próxima.